Sejam todos bem-vindos a esta casa. Informamos que a maioria dos atendimentos ainda continuam suspensos. Apenas a atividade da quarta-feira, que é o atendimento fraterno, o diálogo fraterno, para quem necessitar de um passe durante a semana, uma conversa, orientações sobre a casa espírita, conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina, tirar algumas dúvidas, poderá vir nas quartas-feiras das 14 às 17. Também nos domingos, durante a manhã, neste horário, teremos o Evangelho e à noite às 19 horas. Para darmos início então, vamos chamar a nossa irmã Ana Paula, que fará a leitura. Bom dia. Confie em Deus. Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescentam as energias a fim de que sigas à frente. Na quitação dos compromissos desposados, para que se te ilumine os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-se para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé. E prossegue fiel às próprias obrigações, porque se todo o bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Alma e Coração. Vamos orar. Amado Criador, Pai que nos oferece todas as condições de podermos continuar a jornada aqui no globo terrestre, passando por todas as situações que necessitamos passar, adentrando em nossas provas, nas expiações necessárias para a nossa evolução. Agradecidos te somos por todas as oportunidades e pedimos o amparo em cada passo que formos dar, em cada aprendizado, em cada amigo, em cada situação, em cada criatura, em cada companheiro de jornada que encontrarmos, que possamos auxiliar e nos auxiliar, que possamos realizar as trocas de aprendizagem e seguirmos adiante, conseguindo galgar a nossa evolução. Pedimos a Jesus e aos irmãos que nos assistem, que assistem essa casa, que guardam cada situação, que abençoe, ampare e ilumine o nosso irmão Jefferson, que hoje trará o Evangelho para nós, e que nós possamos plantar a semente do amor e do aprendizado em nossos corações, fazendo com que essa semente cresça, dê frutos e possa ser útil a todos os irmãos que por nós passaram. Agradecidos te somos, que assim seja. Bom dia. Que bom, né? Mesmo com as restrições, a gente poder estar voltando a ter as atividades na nossa casa, poder nos encontrarmos e refletir sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente consegue entender o porquê que a mensagem dele tem perdurado por tantos anos, porquê que é tão significativa. Obrigado. Hoje, em especial, nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um capítulo que é amado por muitos, né? Questionado por outros, nos leva a reflexões bem profundas, a reflexões muito grandes
que estamos sempre buscando compreender, e principalmente naqueles momentos mais difíceis da nossa encarnação. Trata-se de um dos capítulos sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, né? E hoje a gente vai tentar refletir especificamente sobre a justiça das aflições, né? Por que isso acontece? Aquela velha questionamento quando a gente passa por dificuldades: por que comigo? O que eu fiz? Então o capítulo já inicia assim: bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. São passagens, né, do Evangelho, Mateus e Lucas, que são bonitas, profundas, e nos levam a ficar perguntando: nossa, as promessas nos provocam, né, algumas perguntas e alguns confortos, né? Bem-aventurados os que choram, porque serei consolados, né? Dá uma certeza, uma tranquilidade de que as coisas vão melhorar, vão passar, as dificuldades vão ser superadas. E elas eternizaram, como eu falei, né? São passagens que estão eternizadas entre as maiores observações e às vezes dificuldades para algumas compreensões. Elas trazem um sentido oculto, né? Aqueles que estão menos habituados às coisas do Espírito. Eu acredito que hoje em dia, quando a gente tem a primeira leitura, né? A primeira pergunta que vem quando a gente reflete sobre isso, sobre essas passagens, é: como assim? Como que essas promessas serão cumpridas? Como que essas coisas acontecerão? Por que ai de vós ricos? Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. São coisas assim que levam a perguntas, a questionamentos mais íntimos. Legal, né? Você pensa assim: não, legal, quem chora terá consolação, então os sofrimentos acabam um dia, os famintos e os injustiçados serão saciados. Legal, beleza. Um terá comida, a outra a sua justiça. Mas ele também fala ali, né, que se for perseguido, parece que só depois que morrer que terá alguma coisa, que essa justiça será cumprida. E a gente é meio imediatista, a gente fica se questionando e querendo as coisas para agora. A gente está sofrendo, está constrangido em algumas situações da vida que acontecem, e a gente fica se perguntando: quando que isso acaba? Até quando, meu Deus? Como que isso vai acontecer? Quando que isso vai terminar? O que eu fiz para merecer isso? São tantos questionamentos, né, que até em conversa com alguns amigos psicólogos, eles falam que de certa forma eles são saudáveis, que nós tenhamos esses questionamentos, porque eles nos impelem a ações, a reflexões e a mudanças mais íntimas e ao autoconhecimento também. São muitas promessas, mas como é que elas vão acontecer? Será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? O que está me faltando entender para ter uma compreensão total dessas passagens e não simplesmente de algumas afirmações, de algumas promessas? E é então que no item 3 o Evangelho continua, né? Somente na vida futura podem efetivar-se as compreensões que Jesus promete aos aflitos da terra. Mas por que disso? Por que somente na vida futura? Porque ele também disse em outra passagem: meu reino não é deste mundo. Então, por mais
que a gente às vezes esteja bem e feliz na Terra, né? Isso já foi objeto de outras explanações que nós tivemos na casa, né? Que a felicidade não é desse mundo. É porque não que tenhamos que passar uma vida e uma existência toda de amargura, sofrimentos e dores, né? Vivemos num mundo de regeneração onde as coisas são estáveis, as felicidades são momentâneas, as tristezas também são momentâneas, embora às vezes nos pareça que a tristeza é sempre mais longa do que a alegria, do que a felicidade. Nós temos que ter a compreensão que Jesus sempre fala do plano espiritual. Ele fala da vida do Espírito, que é a verdadeira existência. É a nossa origem. É de lá que viemos, para lá voltaremos. Então essa felicidade, essa contemplação máxima da existência é no plano espiritual. E aqui, presos à matéria, nós temos apenas uma mera percepção. Um rascunho do que possa vir a ser essa felicidade, essa existência mais ampla do espírito e dos seus sentidos, né? Nós sabemos que a matéria nos oculta e nos prende em diversas coisas. Nos próprios sentidos básicos, audição, visão, tato, são coisas de percepções diferentes na vida encarnada e na vida desencarnada. Então, quando Jesus promete a felicidade, promete a justiça, é no reino de Deus, é no plano espiritual. Então, não é que vamos simplesmente vagar em meio a penúrias e amarguras, né? Prantos e ranger de dentes, como dizem em outras passagens, a existência encarnada toda. Nós vamos oscilar entre os momentos. E a grande verdade é que o corpo material não nos dá a percepção plena. Até em conversa com outro amigo da casa, quando a gente discutiu sobre meu reino nesse mundo, né? A gente não foi criado, não surgiu, não existe para o sofrimento. A gente existe para a felicidade. Ele questionava, mas como que não pode ser feliz nesse plano? Por essa relação, você pode ser feliz. Depende da sua compreensão e da sua resignação em cumprir as suas aflições. Qual é o maior aprendizado que a gente pode tirar de cada situação vivida? Se você tem esse desprendimento de si, essa elevação, que não é impossível de ser alcançada, mas exige prática e vivência do Evangelho, você pode ter uma passagem terrena mais feliz, mais contente, mais alegre, pela compreensão. E é isso a maravilha da doutrina espírita. Ela vem nos ajudar a entender, a compreender. Não simplesmente, às vezes, se colocar na posição de vítima dos acontecimentos, mas entender as nossas ações para esses acontecimentos. A motivação, né? Sempre a gente sabe que vive sobre causa e efeito. E é aqui que o Evangelho vai continuar. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com a certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haver feito que justifique essas posições? Então veja, bem os nossos questionamentos, mas o nosso questionamento é de uma visão mais limitada. A gente está vendo o momento presente, a situação atual. Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que uns bons e outros, uns bens e outros males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições.
Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se, por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Vejamos esse questionamento. Por que uns sofrem mais que outros? Eu até gostaria que a gente se perguntasse: será que uns sofrem mais que outros? Será que existe essa relação hierárquica de sofrimento? O meu sofrimento é nível 10, o sofrimento do outro é nível 9, o do outro é 8, o do outro é pouquinho, 2. Não existe. Todos sofremos igualmente naquilo que nos é mais sensível, naquilo que está o nosso objetivo de corrigir, de buscar compreender. E nem tudo é matematicamente causa e efeito. Eu quebrei a perna porque um dia eu mandei quebrar a perna de alguém. Hoje eu choro porque ontem eu fiz alguém chorar. Muitas das coisas, às vezes, nos são solicitadas, nós solicitamos. Quando nos preparando para a encarnação, nós pedimos: não, põe mais essa provinha aqui. Não, mas não tem nada que relaciona. Não, mas põe essa prova. Isso vai me ajudar a evoluir e a progredir mais rapidamente no plano espiritual. Eu quero passar, eu acho que eu já estou preparado para essa atividade. Então, coloca lá para mim. Só que lógico, aqui retornamos ao plano material, o esquecimento das dores passadas, das existências passadas, até para que possamos ter maior sucesso nessa existência, se dá, a gente esquece, né? Algumas reminiscências vão lembrando com o passar da existência, de acordo também com o proveito dessas lembranças, né? Não é simplesmente eu quero saber, eu quero lembrar, eu vou em qualquer tipo de sortilégio, ou casa, ou pessoas que se dizem médiums, né? Para tentar descobrir essas coisas. Tem uma causa, às vezes recordar alguma memória ou se informar sobre alguma existência passada em determinados momentos da encarnação nos ajuda a compreender e a ser uma força a mais na nossa mudança, né? Então não existe relação de mais sofrer, menos sofrer. Sofremos todos igualmente. Os sofrimentos são diferentes porque somos seres diferentes, únicos, né? E justo é isso. Como que funciona essa justiça de Deus, então? Se vemos homens virtuosos sofrendo ao lado de maus que prosperam, e daí o Evangelho explica para nós como que se dá. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o finito das suas perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? O que é Deus? E não quem é Deus. É uma amplitude maior, né? E nós, simples espíritos, ainda no início do nosso programa evolutivo, sim, ainda estamos no início. Mundo de provas e expiações é mundo recém-saído do mundo primitivo. Ainda nesse início, vamos nos perguntar: não sei se entendi. Como que funciona?
pois o que está escrito está em contradição com o que eu vejo ao meu lado, no meu vizinho, na rua, no meu trabalho. Então, eu vou procurar parar de colocar tantas perguntas, tantos questionamentos e começar a tentar dar resposta a tudo isso. E estas respostas são possíveis pelo que encerra a mensagem do Evangelho, né? Por meio do Espiritismo, ou seja, pela palavra dos Espíritos, né? Essas respostas são possíveis no entendimento hoje graças à promessa de Jesus, que já foi cumprida. A promessa que nos enviaria um Consolador. E para nós espíritas, esse Consolador prometido é a doutrina espírita, que nos ajuda na compreensão dos fatos da vida. Então, recorrendo ao Wesley, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, né, lá ele traz algumas definições para a gente. Primeiro, de o que é aflição. A aflição, segundo o dicionário da língua portuguesa, aflição é a tribulação que se caracteriza por profundo sofrimento, por persistente sentimento de dor física ou moral. Para nós espíritas, na visão espírita, as aflições podem ser consideradas como oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e saber aproveitá-la como preciosa lição. Então é a escola da vida. O homem sofre sempre em consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete em punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Então veja, o homem não é Deus. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Isso está por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 21. Mas aqui já ajuda a gente começar a entender mais profundamente o que Jesus quis nos explicar. Sofremos para aprender, o que nos falta na compreensão das leis divinas. E se é sempre em consequência de uma falta cometida contra essa lei, quer dizer que a falta de conhecimento dela, ou meramente a imprudência de seguir ela, nos imputou erros a essa lei, e dessa forma devemos pagar. Porém, essa punição não é simplesmente como uma multa de trânsito, né? Errei, vou ser punido, pago, acabou. Tem um valor moral, mais intrínseco, que é o de nos fazer evoluir moral e espiritualmente, compreendendo o seu significado mais íntimo, o significado das consequências das ações desencadeadas para consigo e para com os outros, na infringência das leis divinas. Eu errei, eu vou pagar. Mas não é como a lei humana, como a lei dos homens. Eu roubo, vou preso, fico lá fechado tantos anos e saio. Acabou. Não. Muitas vezes a gente vai nos deparar com sofrimentos recorrentes, situações recorrentes de sofrimento, ou de angústia, ou de problemas que sempre se aventuram a acontecer com a gente. Porque a gente ainda não aprendeu a lição. Ainda nos falta alguma compreensão. Então, quando a gente se pergunta, por que comigo? A gente tem que buscar entender o real motivo daquilo que está acontecendo. E quais as consequências que o meu possível erro, possível não, mas que o meu erro passado, seja o passado de outra existência ou o passado dessa existência, quais consequências ele acarretou aos outros. O conceito espírita de... antes ainda. Esse sofrimento e esse aprendizado, ele não é simplesmente nessa relação, fez, aconteceu. É entender com os outros, como já repeti, entender com os outros como isso aconteceu, como isso se estendeu aos demais. E não é Deus nos punindo.
é a nossa consciência. Tá? A força motriz dessas nossas ações, dessas nossas resoluções, não é a ação punitiva de Deus. É a nossa consciência nos cobrando para que possamos nos depurar, possamos nos melhorar e assim nos aproximar mais próximo a Deus. Quando Jesus nos promete a felicidade, a cura das aflições, é isso. É estarmos mais um com o Pai, assim como Ele. E é nesse objetivo de nós, seres espirituais, esse é o nosso objetivo, o nosso compromisso, a nossa vontade, quando estamos no plano espiritual, de podermos progredir a esferas melhores, a planos superiores mais elevados, que nos motivam a tomar as resoluções de retornar à carne e passar por tudo que passamos. É nossa decisão. Senão, sem isso, também seria violação do livre-arbítrio. E da mesma forma que quando os nossos irmãos espirituais nos ajudam no planejamento reencarnatório para retornar, também nos é cerceado o livre-arbítrio. Há um convencimento, há um plano, há uma conversa, são orientações. É um estudo, é um aprendizado também se iniciando de se preparar para o que está por vir. E lá estão as resoluções. Não é imposição. Aí sempre está agindo a misericórdia de Deus. Você vai lá e tem que passar por isso. Você vai lá, vai nascer aleijado, você vai ter problema disso, problema daquilo, porque você merece. Não. É sempre uma ação fraterna, sempre uma ação de amor dos nossos irmãos. Um grande amor por todos, uma dedicação intensa, exclusiva por cada um dos irmãos que os mais elevados ajudam a se preparar para essa encarnação. Lhe dando já o germe que vai ajudar a ter aquela força, aquela aceitação, a resignação de superar as dificuldades. Emmanuel, numa mensagem, ele explica o conceito espírita sobre as aflições. Ele coloca da seguinte forma: examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se covardia. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga a aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e das esferas profissionais, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz conservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então aqui não temos uma fórmula matemática para nossas aflições.
mas exemplos de como se processa a justiça divina. E para estender essa compreensão, vamos voltar ao Wesley, que ainda nos traz sobre a origem do nosso sofrimento. O sofrimento humano tem origem nos atos cometidos pelo espírito no passado, em outras encarnações ou na atual existência. É resultado da própria imperfeição humana, que não sabe utilizar adequadamente a liberdade de escolha. À medida que o ser evolui, porém, a imperfeição atenua, e o sofrimento resultante de suas más escolhas vai desaparecendo até cessar por vez. Então, aqui vemos aquele caráter que eu comentei. Eu sofri, passei pela provação e ela retorna. Eu compreendi talvez a primeira etapa, a primeira parte da lição. Agora vem a segunda, a terceira. Sempre se atenuando, sempre nos fortalecendo, até que possamos cumpri-la de vez. Já imaginou se viesse tudo uma vez só? Às vezes a gente reclama, nossa, mas de novo. Mas e se viesse tudo de uma vez só? Veja como que são as nossas organizações humanas. Nossas crianças, ou nós quando vamos estudar, é nos dado um livro gigante, fala, aqui está tudo, leia, estude, se vire. Ou as lições vêm fracionadas, em níveis diferentes de dificuldade, nos preparando para uma compreensão maior dos conceitos da ciência. Agora imagine os conceitos da ciência divina. O quanto não mais preparados precisamos estar. Ainda continua. Portanto, para a doutrina espírita, sofrimento é consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Cabe aqui ressaltar que não apenas as relações casuísticas, como comentei, ação e reação, pois nosso Pai não é um Pai punitivo e vingativo, como às vezes se compreende no Antigo Testamento, aquela punição. Logo, a força motriz dessa justiça que nos impele ao reparo das faltas cometidas não é a sua magnânima ordem celestial. Não é aquele cajado forte, como às vezes se afigura em filmes, em ilustrações de ordem. Deus não é um rei de guerras. A existência de Jesus mostrou isso. Se ele quisesse, tudo teria sido diferente. Mas ele veio humildemente. Entre os mais pobres, os mais miseráveis, os mais pecadores. É a ação da nossa consciência que nos impulsiona a voltar para mais próximo possível deste Pai, amoroso e bom. E isto só sendo possível através do seguimento das suas leis, que são as leis naturais e universais. Não são leis escritas, não são leis que estão num livro, um caderno, um pergaminho, nos datando, nos impungindo o cumprimento. Não, são as leis da natureza, são as leis universais que regem o cosmos. Buscamos, quanto espíritos mais ou menos esclarecidos, a corrigendo dessas coisas, que nos afastam de uma existência de amor e felicidade. Amor e felicidade em sua plenitude, e não mais em momentos como nós vivenciamos aqui no plano material. Então, nossas escolhas no plano reencarnatório, com a ajuda dos mentores espirituais que traçam essa linha, sempre objetivando o nosso sucesso, mas sem jamais nos privar do livre-arbítrio. A escolha é nossa. Eles nos ajudam. Nós escolhemos. E também, muitas vezes, desistimos. Como eu falei, às vezes a gente pede lá aquela situação pontual, achando que vai ter sucesso, que está preparado para superar, e quando chega na carne, as dificuldades, as limitações que a vida material nos coloca, o espírito, nós desistimos. Não quero, não vou, deixe, fica para a próxima. É o direito de escolha. Também só estamos todos nesse momento devido ao nosso direito de escolha.
Deus nos criou simples e ignorantes. A partir daí, tudo que aconteceu é nossa escolha. Todos os caminhos que seguimos, mais curtos ou mais longos ao progresso, à evolução, é nossa escolha. Não sou imputado por ninguém, não é consequência de ninguém. Ah, mas fulano em tal existência me assassinou de uma forma brutal. Mas odiar ele foi escolha tua. Você poderia ter perdoado. Você conhece a lei universal do perdão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A lei universal, a lei natural é a lei de amor, não do ódio e vingança. Mas a gente se vitimou. A gente se colocou na posição de vítima de um algoz, não de vítima de um irmão em momento de tormento, de incompreensão das coisas divinas, que se desviou do caminho, que precisava simplesmente de um direcionamento. E aí, para finalizar já, eu vou aconselhar a todos uma coisa que foi muito me aconselhada por muito tempo e recentemente eu decidi ouvir e ler o livro Paulo e Estevão. Se vocês acham que é tão difícil amar o seu algoz, leiam. É lindo o livro, é maravilhoso. Eu, particularmente, acho que eu estou quase terminando ele. Eu teria que ler de novo para entender melhor. Tão profundo é o ensinamento. Tão profundo é as reflexões que ele provoca. Ali a gente vai entender o bem sofrer. E o que é aceitar resignadamente as ações de Deus, sempre confiando na promessa dele, do bem, do futuro melhor. É maravilhoso. Leia. Né? E eu vou fechar com a reflexão que eu fiz em casa a respeito do livro, que é assim, para não dar muitos spoilers a respeito do livro e tirar a graça de vocês lerem, né? Mas é incrível como os primeiros cristãos foram humilhados de todas as formas que vocês imaginarem. Extremamente humilhados. Mas é mais incrível ainda a confiança em Deus e Jesus para tudo suportarem, sem melindres, confiando no ensinamento e amando a Deus e ao próximo acima de tudo, indiferente das dificuldades que lhes eram impostas. É o cristianismo primitivo. Eu vou ser bem redundante, é muito lindo ver isso. Toca bem profundamente a gente. Muito obrigado pela atenção, gente. Fiquem em paz sob a luz de Deus hoje e sempre. Ainda nessa energia de oração, ainda envoltos pelos bons fluidos, esse magnetismo salutar que a conversa com o Pai nos proporciona, continuemos orando. Pai, acima de tudo, muito obrigado. Muito obrigado por este dia, muito obrigado pelo sol que nos ilumina, pela natureza que nos presenteia diariamente com as suas belezas, com o que nos é essencial, a existência encarnada, com as possibilidades e o alimento salutar que o Evangelho nos traz para a existência espiritual. Muito obrigado, Pai, por estar sempre em ação a sua divina misericórdia, jamais nos deixando desprotegidos, jamais nos deixando a mercê da própria sorte. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, amado Mestre Jesus, a fim de que obtenhamos sucesso em nossas boas resoluções. Que tenhamos a temperança, a resignação necessária, a compreensão dos ensinamentos terrenos.
que possamos, ao retornar à pátria espiritual, retornarmos melhores do que quando partimos. Retornarmos em posição de ajudar os nossos irmãos, tanto quanto diversas vezes somos necessitados de auxílio, de ajuda e de amparo. Muito obrigado, Senhor. Que a sua infinita luz esteja presente em todos os corações, hoje e sempre. Que assim seja.